Olá, sejam bem-vindos ao nosso canal. Eu sou o professor José Parreira e essa é a nossa frente C, que trata sobre óptica geométrica. Hoje a gente vai ter a nossa aula de lentes. A nossa aula está dividida em duas partes, tá? Essa é a lentes parte 1, depois vem a parte 2, né, numa outra aula, num outro vídeo. Antes da gente começar a estudar lentes esféricas propriamente dita, não se esqueça de curtir e compartilhar o nosso vídeo, se inscreva no canal, ative o sininho para que sempre que tiver vídeo novo você for notificado pelo YouTube e assista esse vídeo até o final, tá? Para aprender certinho o que são lentes esféricas. Então, olha só, a gente vai começar a nossa aula de hoje analisando aqui os tipos de lentes que a gente vai ter. Beleza? A gente vai ter as lentes de borda fina e a gente vai ter as lentes de bordas grossas, tá? Vamos analisar cada uma delas. Olha só, percebam que aqui a gente tem as bordas finas, ó, borda fina, partezinha superior aqui, ó, são as bordas finas da nossa lente. Então, essa lente aqui, para a gente estudar, fazer o estudo da lente, é parecido com o que a gente fez com o espelho côncavo e espelho convexo, tá? Então a gente vai ter lentes côncavas e lentes convexas, tudo bem? As lentes de bordas finas sempre vão ser lentes convexas, então ela sempre vai terminar com convexa, aqui também, ó, convexa e convexa. Ela termina com convexa, tranquilo? Então, olha só, essa lente aqui, vamos fazer a análise dela. Olha só, quando o feixe de luz ele incide desse lado aqui na lente, ele vai pegar uma lente convexa. E quando ele incide desse lado aqui, ele pega também uma lente convexa. Tranquilo? Então, o nome dessa lente aqui é uma lente biconvexa. Tudo bem? Essa primeira lente, então, é uma lente biconvexa. Tranquilo? Agora, vamos para essa daqui, ó. Quando a luz incide por esse lado aqui, ele pega uma lente convexa, ó, convexa. Tranquilo? Agora, e quando a luz incide por esse lado aqui? Então, quando a luz incide por esse lado aqui, ó, ele tem uma lente plana, não é verdade? Lente plana. Então, a gente tem uma lente plana convexa. Tranquilo? Ó, perceba que, na verdade, esses tipos de lentes que a gente tem, nada mais é do que o corte da lente, né? Como que eu estou cortando? Eu tenho uma esfera, beleza? Eu tenho uma esfera. Essa esfera não é mais oca. Eu posso ter, por exemplo, uma esfera de vidro maciça, né? Ela não é oca, ela tem vidro por dentro. E daí, os tipos de corte que eu faço nessa minha esfera de vidro é o tipo de lente que eu vou ter. Tudo bem? Então, eu posso ter uma lente biconvexa, plano convexa e essa daqui. Essa daqui é uma das que gera mais dúvidas, né? Olha só, se a luz incide nessa direção aqui, ó, então ele vai ver uma lente côncava. Tudo bem? Olha a concavidade aqui, ó, côncava, tá? É a parte funda da nossa concha de feijão. Quando você pega lá a colher de pegar feijão, a concha de feijão, aquela parte funda é a concavidade, a parte côncava, tá? Então, quando a luz incide nessa direção, ele vê a lente côncava. E quando incide nessa daqui, ele vê a lente convexa. Então, qual que é o nome dessa lente aqui? A gente vai dar o nome dela de côncava convexa. Beleza? Com tracinho aqui. Ó, então as minhas lentes com bordas finas, eu tenho a bicôncava, biconvexa, plano convexo e côncava convexa. Tranquilo? Agora vamos para a nossa lente de bordas grossas. Olha só, você está vendo que a borda aqui, ela é maior do que a parte central. Ela é mais grossa do que a parte central, diferente da borda fina. Aqui, ó, a partezinha da borda aqui é mais fina do que o meio. Aqui é o contrário, a borda é mais grossa que o meio, tá? Então, essas lentes aqui, elas sempre vão terminar escrito côncava. Tá? Todas elas. Aqui também, ó, borda grossa, mais grossa que o meio aqui, ó. Côncava, e aqui mesma coisa, né?
Então, aqui, ó, tá mais grossa que aqui, ó. Aqui tá fininha, aqui tá mais grossa. Então, côncava. Beleza? Agora vamos ver o nome certinho. Mesma análise que a gente fez para as lentes de bordas finas, para as lentes convexas, a gente vai fazer para as lentes côncavas. Então, quando a luz vem daqui, ó, ela vê uma lente côncava. Olha a concavidade aqui, ó, côncava, tá? E quando a luz incide por esse outro lado aqui, ela também pega uma lente côncava. Então, essa lente aqui chama bicôncava. Tranquilo? Já esse outro aqui, ó, essa outra, quando a luz incide aqui, ela é plana. Olha só, tá retinho aqui, ó, então é uma lente plana. E quando incide por esse outro lado, ela é côncava. Então, o nome dessa lente é plana côncava. Tranquilo? Já essa outra aqui, ó, quando a luz incide por essa direção, isso daqui é uma lente convexa, ó, convexa. E quando incide por esse outro lado, é uma lente côncava. Então, essa lente aqui é uma lente convexa, côncava. Tudo bem? Então, esses são os tipos de cortes para as lentes que a gente vai ter. Tranquilo, pessoal? Tudo de boa até aqui? Tá. Então, olha só. Agora, o que a gente vai fazer? A gente vai estudar lentes convergentes e lentes divergentes. A gente vai ver quais dessas lentes aqui são convergentes e quais são divergentes. Tudo bem? Para isso, eu coloquei aqui primeiro lentes convergentes. Então, eu fiz o meu desenho da lente aqui, tá? A gente vai desenhar assim, esse aqui é o meu eixo principal. Tranquilo? Então, olha só. Aqui eu tenho a minha distância focal da imagem, distância focal do objeto, tudo bem? Bem parecido com o espelho, né? A diferença é que o espelho você só tinha essas informações de um lado aqui, né? Só do lado que incide a luz. Aqui, no caso aqui das lentes, a gente vai ter dos dois lados, tranquilo? Aí, o que acontece? Essa daqui é uma lente de bordas finas, ó. Aqui, eu tenho a borda fina, ó. Então, é como se fosse uma lente biconvexa, tudo bem? Aí, o que acontece? Olha só, a gente vai ter... Eu vou colocar um objeto aqui, tá? Um objeto. Então, esse aqui é o meu objeto. Beleza? Coloquei o objeto aqui. Esse objeto, ele vai emitir luz. A luz que esse objeto que ele emite, a gente vai chamar de raios conjugados. Tudo bem? Eles são 4 raios conjugados. A gente vai trabalhar com 3 só, que é os que mais importa para a gente. E a gente vai ver como essa imagem vai ser formada, tá? A primeira coisa, seguinte. Primeira coisa, antes da gente ver a formação da imagem, o primeiro raio conjugado é o seguinte. O meu raio conjugado ele vai vir entrar na horizontal aqui, vai vir reto. Tá, o raio incide reto aqui, beleza? Aí ele vai ser refratado, quando passa pela lente, ele muda a direção de propagação, e aí ele vai passar pelo foco da minha lente aqui, vai embora, tá? Então, ó, esse aqui é o primeiro raio conjugado, ó, número 1 aqui, ele vem reto, passa pela lente, desvia e vai aqui passar pelo meu foco, tranquilo? O meu segundo raio conjugado que a gente vai usar aqui, ó, ele vai passar pela origem, ó, vai passar exatamente pelo meio do meu espelho. E quando o raio conjugado aqui, o raio de luz, o feixe de luz conjugado, ele passa pela origem, ele não muda a sua direção de propagação. Então ele vem e ele não muda a direção de propagação, ele vai embora aqui. Eu estou na frente aqui da imagem só para desenhar, ó. Então, esse aqui é o meu número 2, meu raio conjugado número 2. Ó, meu feixe de luz número 2. Tranquilo? Então, o primeiro vem reto, passa pela lente, desvia, passa pelo foco, tá? E vai embora. O segundo que a gente vai desenhar, ele vem na diagonal, passa pela origem da lente, passa pelo meio da lente aqui, ó, e não sofre mudança na direção de propagação. Ele vai embora reto, normal, sem sofrer alteração. Tranquilo? Beleza? E o terceiro, como que vai ser? Ele vai vir, vai passar pelo foco, ó, vem aqui, passa pelo foco da lente aqui, ó, tá?
Oh, droga, tremi aqui. Ele vai descer aqui, tranquilo? Então, olha só, esse número 3 aqui, ele é o inverso desse cara aqui de cima, ó. O primeiro, ele veio reto, passou pela lente, veio, passou pelo foco e foi embora. Esse daqui, ele veio, passou pelo foco, então significa que quando ele chegar no espelho, ele vai embora retinho aqui, ó. Vai embora. Tranquilo? Belezinha? Então, olha só. Percebam que isso aqui é uma lente convergente. Por que ela é uma lente convergente? Ela é uma lente convergente porque todos os meus feixes de luz, eles estão convergindo para um único ponto. Então, toda lente convexa vai ser uma lente convergente. Tudo bem? Depende da situação. Vocês vão ver aqui que se a gente colocar o objeto depois do foco, ele vai virar uma lente divergente. É a lupa, por exemplo. Mas isso a gente vai ver quando a gente for estudar instrumentos ópticos, tá? Tá, beleza? Então aqui, olha só. Aonde os pontinhos se cruzaram aqui, ó, é que vai ser formada a nossa imagem. Tudo bem? Beleza? Então essa daqui é a nossa imagem. Tranquilo? Esse aqui é o meu objeto. Tranquilo? Então, isso daqui é uma lente convergente, tá? Ela é uma lente biconvexa, ela está convergindo os feixes de luz. Se eu for classificar essa lente, ela vai ser uma lente... ela vai ser uma lente convergente... E ela vai formar uma imagem. Essa imagem, a gente classificava ela com 3 características, né? Quais eram as características da imagem? Ela é uma imagem real. Por que ela é uma imagem real? Porque ela é formada pelo próprio feixe de luz. Ó, a luz saiu aqui do meu objeto, passou pela lente e formou a minha imagem. Então, ela é uma imagem real. Ela é uma imagem invertida, tá? Então, ela é uma imagem invertida. Eu escrevi imagem aqui de novo, tá? É invertida. Invertida. Então, ela é uma imagem invertida, real, invertida. E aqui, a gente vai ver, eu não coloquei o rigor certinho aqui, mas ela pode ser maior, menor ou igual. Em termos de tamanho. Essa minha imagem aqui, ela pode ser maior que o objeto, ela pode ser menor que o objeto, ou ela pode ser igual ao objeto. Tudo bem? Nesse caso aqui, ela é uma imagem igual, né? Essa imagem aqui é igual ao meu objeto, tranquilo? Por quê? Porque eu não fiz a medida certinha, mas essa mesma distância aqui tem que ser essa distância aqui, tá? Então, a distância desse ponto a esse é igual a esse que é igual aqui com aqui, tá? Então, eu não coloquei nas proporções certas, mas essa minha imagem, ela tinha que estar aqui, em cima do AI, tudo bem? Porque daí, sempre que eu coloco a imagem aqui o objeto aqui nesse ponto, a minha imagem vai estar no mesmo ponto aqui, tá? Isso significa que a distância do objeto à imagem vai ser igual à distância do objeto à lente, vai ser igual à distância da lente à imagem, tranquilo? Beleza? Vamos ver o próximo caso? Pessoal, então, continuando aqui, a gente viu, ainda estudando as lentes convergentes, vamos ver o caso em que a imagem ela é maior, menor ou do mesmo tamanho que o objeto. Tudo bem? É que depende, no caso da lente convergente, né, da lente convexa, depende de onde você posiciona o seu objeto. Tudo bem? Então, olha só. Se eu posiciono o meu objeto em cima aqui do meu raio de curvatura da lente, aqui do meu ponto A, o que vai acontecer? Eu vou ter uma imagem exatamente em cima do raio de curvatura aqui da imagem, da lente, ó, em cima do A aqui da lente, tranquilo? Então, essa imagem aqui, olha só, percebam que eu tenho aqui os meus 3 raios conjugados, né, meus 3 feixes de luz, meus 3 raios conjugados da luz. Então, aqui, ó, essa minha imagem, ela é uma imagem real. Por quê? Porque ela é formada pelos próprios feixes de luz. Ela é uma imagem invertida em relação ao objeto, tudo bem? E ela, vou apagar o azinho aqui só para escrever, ela é uma imagem igual.
ela não é nem maior nem menor do que o meu objeto, tudo bem? Então, quando isso acontece, quando eu coloco o meu objeto em cima do A, tranquilo? Beleza? Agora, nesse caso aqui, eu coloquei o meu objeto entre o A e o F, entre o A e a distância focal aqui, tranquilo? Então, o que vai acontecer? Olha só, a gente percebe que a nossa imagem ela ficou maior, tá? Então, para esse caso aqui, eu tenho uma imagem real, tá? Percebam que aqui eu usei só dois feixes de luz, só dois raios conjugados, tá? Eu já consegui formar a minha imagem apenas com dois. Você não precisa ficar usando 3 sempre, beleza? Eu coloquei 3 aqui, né? Mas não precisa, não tem a necessidade de colocar os 3 sempre. Você pode colocar só 2 sem problema nenhum. Aí aqui, ó, formou a minha imagem. É uma imagem real porque é formada pelos próprios feixes de luz. É uma imagem invertida, né, em relação ao objeto. E vamos continuar nesse cantinho aqui, ó. Não, cabe aqui embaixo, aqui na linha aqui. Ela é uma imagem maior, tá? Ela está ampliada em relação a meu objeto. Beleza? Vamos para o próximo caso aqui. Essa lente aqui, o que a gente fez? Eu coloquei o meu objeto em cima da distância focal. Tranquilo? Então, o que acontece? Olha só. Se eu for prosseguir aqui, né? O que vai acontecer aqui? Como eu coloquei ele em cima da distância focal, o primeiro raio conjugado, ele vem reto, quando passa pela lente, ele desce pelo foco. Então, foi isso que aconteceu aqui, ó. Meu feixe de luz desceu, meu raio de luz desceu. Já o segundo, ele vem na diagonal, passa pela origem e desce pela diagonal. Mas olha só, a gente percebe aqui que isso daqui são duas retas paralelas. E a gente sabe que duas retas paralelas, elas nunca se encontram, nunca se interceptam. Elas só vão se encontrar no infinito. Tudo bem? Então, né, por mais que eu projetar esse cara aqui para trás, ó, e esse outro aqui para trás, ó, percebam que também eu não vou ter aqui, ó, nesse caso aqui que eu estou projetando, elas também continuam paralelas. Então, nunca vão se interceptar aqui esse feixe de luz com esse. Então, o que acontece? Não tem formação de imagem. Eu tenho aqui uma imagem imprópria. Tudo bem? É assim que a gente vai classificar a imagem quando você coloca seu objeto em cima do foco. Já nessa outra lente aqui, o que acontece? A gente vai ter aqui que eu coloquei o meu objeto, esse aqui é o meu objeto, ó, objeto. Eu coloquei o meu objeto depois do foco, tá? Então, o que acontece? Olha só, eu tenho o meu primeiro raio conjugado aqui, ó, que ele vem retinho aqui. Quando bate na lente, ele desce passando pelo foco, tudo bem? E o meu segundo raio conjugado aqui, ó, ele vem na diagonal, passa pela origem e desce pela origem. Ele não sofre nenhuma alteração, nenhuma mudança, não tem nenhum desvio. Tudo bem? Então, para cá, ó, eles estão abrindo. Um tá vindo para cá, eles estão abrindo entre si, ó, aqui, ó, tá? Então, não vão se interceptar, não tem formação de imagem desse lado aqui da lente. Mas, se eu projetar a continuidade desse feixe de luz aqui, ó, projetar ele para cima aqui, com esse outro aqui, ó, para cima aqui, que a gente vai ter, eles vão se interceptar em um ponto, né? Porque se eles abrem nessa direção, para essa direção aqui, eles fecham, ó. Então, aonde eles se interceptam é a formação da minha imagem. Então, essa imagem aqui, ó, ela é uma imagem virtual. Tá? Por que ela é uma imagem virtual? Porque ela não está sendo formada pelos feixes de luz. Ela está sendo formada pela projeção dos feixes de luz. Ela é uma imagem virtual, direita. Você percebe que ela não tá invertida. Tá? Toda imagem virtual é direita. E ela é maior. Tá? Ela é ampliada em relação ao meu objeto. Tudo bem? Então, olha só, aqui a gente tem os tipos, as lentes convergentes, né? E as várias formações das imagens, se é maior, menor, invertida, direita e tal, depende de onde eu coloco o meu objeto na lente convergente. Agora vamos ver a lente divergente. A gente já viu o caso das lentes convergentes, né? Que a gente vai ter ali 5 possibilidades, né? A gente viu quais são as 5 possibilidades. Acho que eu desenhei 4. A quinta possibilidade é quando você coloca
a imagem, o objeto antes do azinho, né? Aí ele vai dar uma imagem menor. E agora a gente vai ver quando a lente é divergente. Então tá aqui, ó, minha lente divergente, borda grossa. Tranquilo? Essa daqui no caso é uma lente bicôncava, né? Borda grossa, meio mais fino. Então olha só, o que acontece? Eu vou usar aqui só dois raios de luz, raios conjugados aqui, ó, 1 e 2. Beleza? Só com esses dois aqui já é suficiente para a gente visualizar a formação da imagem nessa lente aqui. Tranquilo? Então, olha só, como que vai acontecer? Está aqui o meu pincel azul. Olha só, então o meu primeiro feixe de luz, ele vem, incide sobre a lente e diverge, porque afinal de contas essa é uma lente divergente. Então, eu vou projetar a direção desse feixe de luz aqui que desviou para cá, ó. Então, ele vem e passa aqui pelo meu foco, pela minha distância focal da lente. Já o segundo feixe de luz, ele vem na diagonal, passa pela origem da lente, ó, e desce sem sofrer alteração, porque afinal de contas, quando o feixe de luz ele incide na origem da minha lente, ele não sofre desvio. Tudo bem? Então, olha só, se eu for projetar ele para trás, ele vai voltar aqui em cima da onde ele veio, tudo bem? Essa é a projeção dele aqui, desse lado da lente aqui. Então, olha só, onde os feixes de luz se interceptaram? Bem nesse ponto aqui. Então, tá aqui a minha imagem, tudo bem? Então, esse cara aqui é a minha imagem. Então, olha só, vamos classificar a imagem? Lembrando que isso aqui é uma lente divergente. Essa minha imagem aqui, ela é uma imagem virtual. Professor, por que ela é virtual? Porque, olha só, ela não é formada pelos feixes de luz. Os feixes de luz estão divergindo depois que passam pela lente. Ela é formada pela projeção dos feixes de luz. Então, ela é uma imagem virtual. Ela é uma imagem virtual direita. Toda imagem virtual é direita. Nesse caso aqui, direita. E ela é uma imagem menor do que a imagem, do que o objeto original. Beleza, gente? Então, lente divergente é isso, tanto faz aonde eu coloco aqui o meu objeto, eu vou ter sempre essa configuração, diferentemente da imagem das lentes convergentes, que daí a posição que você coloca o objeto reflete na característica da sua imagem. Tudo bem? Bora fazer um exercício? Exercício na tela aí, exercício da Universidade Federal Fluminense de 2009. Diz assim, ó, uma lente convergente de pequena distância focal pode ser usada como lupa, uma lente de aumento, auxiliando, por exemplo, pessoas com deficiências visuais a lerem textos impressos em caracteres pequenos. Supondo que o objeto esteja à esquerda da lente, é correto afirmar que para produzir uma imagem maior que o objeto, este deve ser colocado sobre o foco e a imagem será real. Letra B, posicionado entre a lente e o foco e a imagem será real. Letra C, posicionado em um ponto à esquerda, muito afastado da lente, a imagem será virtual. Nada a ver, né? Letra D, posicionado a um ponto à esquerda do foco, mais próximo deste, e a imagem será virtual. Lentes convergentes sempre produzem imagens reais ou virtuais? Depende de onde você coloca a lente, né? O objeto, né? Vamos lá. Letra E, posicionado entre a lente e o foco, e a imagem será virtual. Então, ó, no caso da lupa, é o que acontece, beleza? O correto é a letra E. Quando você coloca o seu objeto depois, aqui, ó. Quando você tem aqui a sua lente, beleza? Essa aqui é uma lente convergente, né? Tem aqui, então aqui está o seu foco, beleza? Então você coloca seu objeto aqui, ó, entre o foco e a lente. O que vai acontecer? Aqui está o foco, vai acontecer aquela parada assim, ó. Você tem aqui o primeiro raio conjugado, ele vem, passa pela lente e desce pelo foco, tudo bem? E o segundo, o que acontece? Ele vem aqui, ó, passa pela origem e desce sem passar pela origem. Então aqui esses caras eles não se interceptam. Mas se você projetar eles aqui, ó, esse cara vai ser projetado aqui e esse cara vai ser projetado aqui, ó, vai chegar um ponto aqui em que eles se interceptam. Então daí você tem uma imagem, essa daqui é a sua imagem, ó. E essa imagem ela é o quê? Ela é uma imagem virtual
virtual, ela é uma imagem direita, né? Toda imagem virtual é direita e ela é uma imagem maior, tá? Ela está ampliada. Então isso é o caso da lupa, é o que ajudaria a galera a ler o livro, tudo bem? Então nossa resposta correta, letra E, posicionado entre a lente e o foco, entre a lente e a distância focal aqui da minha lente convergente, beleza? Pessoal, não se esqueça de curtir, compartilhar o vídeo, se inscreva no nosso canal, ativa o sininho e até a próxima aula.